Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Jaque Alma para mais uma leitura intuitiva com uma mensagem canalizada da espiritualidade para você que chegou aqui nesse vídeo. Hoje o tema é como vai ser a sua próxima semana, quais são os acontecimentos, fatos, os conselhos, direcionamentos que a espiritualidade pode passar aqui para a gente saber como que vai ser a sua próxima semana. Para isso eu trouxe duas opções, duas pedras. Essa pedra maior aqui azul é a pedra lápis lazuli, muito ligada à intuição, ao chakra coronário, ao chakra laríngeo também. E a gente tem aqui essa pedra ametista, que ela já é mais conhecida. Essa aqui é uma drusa de ametista. Ela é uma pedra também relacionada à intuição, mas também com forte poder de transmutação de energias, certo? Tô falando aqui o que é cada pedra para ver também se você se conecta com a finalidade de cada pedra, porque aí também pode passar uma mensagem mais direcionada para você, para sua semana. Certo? Lembrando que é uma leitura coletiva, para leituras individuais é só me chamar lá no WhatsApp. Vamos começar aqui já com a primeira opção, para quem escolheu lápis lazuli. Vou deixar aqui no cantinho, perto da vela. E a gente vai começar aqui com o tarô, perguntando aqui para a espiritualidade o que ela pode dizer de acontecimentos, fatos que vão ter para você aí nessa próxima semana. Espiritualidade, por favor, quais são os principais acontecimentos? Quis cair uma carta aqui que fala de ajuda financeira, tá? Mas como eu ainda não tinha cortado, a gente vai colocar de volta no deck, tá? Principais fatos e acontecimentos para quem se conectou com a opção número 1, pedra lápis lazuli, espiritualidade. Eu tive a impressão de que uma carta ficou virada aqui. Aqui caíram muitas cartas, tá? Considera, tá? Principais acontecimentos de quem chegou aqui nesse vídeo, para a opção número 1, pedra lápis lazuli. Alguns acontecimentos aqui para você já nessa semana, tá? Aqui a espiritualidade, por meio do tarô, ela vem nos contando que essa sua próxima semana vai ser uma semana que você vai estar tomando bastante decisões. E essas decisões que você for tomar, as oportunidades que vão aparecer para você, que você vai aceitar, elas vão te levar a uma prosperidade maior na sua vida. É que a gente pode estar falando de dinheiro ou de outros aspectos, como saúde, como relacionamento. Eu já vou explicar aqui nesses diversos aspectos. Deixa eu falar primeiro no campo financeiro. Existe aqui algumas decisões nessa próxima semana que você pode tomar, caminhos que você pode aceitar seguir, convites, oportunidades, ideias suas que você vai colocar em prática, que vão te levar, não de imediato, tá? Porque a gente tem o Rei de Ouros, que é algo que ele faz mais planejado, mais estruturado, mas demora um pouco mais, mas é que dura muito mais também. O tempo, apesar dele ser maior, a possibilidade de isso se permanecer na sua vida, ela também é maior, tá? Então, coisas que você vai fazer, vai colocar em prática, caminhos, decisões, oportunidades que você vai aceitar, que vão te levar a um outro patamar de prosperidade. Pode ser sair de uma crise financeira, pode ser pagar uma conta que você estava muito preocupado, pode ser comprar alguma coisa que você queria muito, pode ser começar algo que aos poucos isso vai te levar para um patamar de prosperidade financeira, mas independente do que for, o principal conselho aqui da espiritualidade é para que você tome decisões, tá? Não fique na indecisão. A sua indecisão, ela pode atrapalhar muito o seu desfecho.
essa coisa que você quer que aconteça na sua vida, se for principalmente a área financeira. Então, as oportunidades que aparecerem para você, as ideias que vierem, os convites que você receber, relacionado a trabalho, a dinheiro, aceite, porque é uma semana muito promissora para essa área financeira, tá? A gente tem aqui Rei de Ouros com a Imperatriz, ou seja, Rei de Ouros é total estabilidade financeira, familiar, nos negócios, inteligência, organização, planejamento, e a Imperatriz, que é toda aquela energia feminina de que faz as coisas crescerem abundantemente. Então, são duas cartas poderosas no campo financeiro. Só que a gente tem aqui um 2 de espada que fala de indecisão, fala de quando a gente tem mais de um caminho, não sabe exatamente o que fazer, fala de quando a gente fica com as nossas emoções oscilando, uma hora eu quero, outra hora eu não tenho certeza, uma hora eu tô com fé, outra hora eu tô com medo. Então, essas oscilações, essas indecisões, esses impasses que você mesmo se coloca por não confiar no que está sendo apresentado para você, pode atrapalhar essa, digamos assim, esse avanço na sua carreira, na sua abundância financeira, tá? O outro conselho aqui da espiritualidade é que, assim, caso você fique em um impasse, né? Porque você pode ficar realmente indeciso, indeciso, não saber exatamente o que fazer, você precisa recorrer à espiritualidade para se aconselhar, tá? Às vezes a gente realmente tá tão perturbado assim com a cabeça, com as emoções, que a gente às vezes precisa de um direcionamento, precisa de um conselho, né? Claro que todas as respostas há dentro de nós. Nós somos capazes, aliás, somos as únicas pessoas capazes de ter as respostas prontamente sobre os nossos caminhos, sobre o que a gente quer. Então, você pode entrar em contato com a espiritualidade meditando, né? Para ali uns 5, 10 minutos do seu tempo. Tenta não pensar nos problemas, mas veja quais são as mensagens que você vai recebendo. Se não, você pode pedir um conselho espiritual realmente de um mentor, que eu falo assim, né? Se você frequenta algum templo religioso, de repente dessa pessoa desse templo religioso, até mesmo fazendo uma consulta de tarô, ou então conversando com alguém que você confia muito, né? Que você sabe que aquela pessoa não tem nenhum tipo de sentimento negativo por você, como seu pai, sua mãe, de repente seu companheiro. O importante aqui é que você não se paralise pelo medo. A paralisação pelo medo, ela vai atrapalhar você de conquistar mais. E aqui, com essa carta da estrela aí embaixo, a carta da força, fala exatamente de quando a gente precisa ter autocontrole sobre as nossas emoções, os instintos principalmente, mas principalmente por o controle naquelas emoções que a gente sabe que não são boas pra gente. Tristeza, raiva, angústia, sentimento de aflição, de indecisão. Aí você precisa ter a capacidade de ou procurar uma ajuda ou fazer essa sua autogestão das suas emoções, tá? Com terapia, com tarô, com um mentor espiritual, com alguém da sua confiança, alguém que você pode compartilhar um pouco. O importante é que você tome decisão, tá? Senão você vai deixar essa oportunidade passar. Aqui também a gente pode estar falando da área do amor. Essa semana pode ser que alguém que já te stalkeava pelas redes sociais, pode ser que alguém que você já estava assim conversando um pouco, essa pessoa se aproxime mais de você e te faça um convite para sair, te faça algum tipo de proposta. Se você tiver, então, já saindo com alguém, de repente essa pessoa te proponha um namoro. Se você tá namorando, talvez essa pessoa te propõe um casamento, tem um nível maior, assim, como se você tivesse ido subindo uma escadinha na questão de relacionamento. Então, se é um contatinho que você tá, vocês vão sair. Se é alguém que você já tá saindo, você vai namorar. Se é alguém que você vai namorar, já namora, é alguém que você vai casar, sabe? Tem essa evolução para algo mais tangível, para algo sério mesmo. Então, aqui é um casamento, tô falando casamento assim, mas é uma parceria, melhor vou usar esse termo, é uma parceria muito próspera, porque a gente tem aqui o Rei de Ouros,
que é aquela pessoa que quer algo sério. O Rei de Ouros, ele não entra num relacionamento só por ficar. Ele não é, ele é alguém que demora até para tomar as decisões dele, mas quando ele toma essas decisões é porque ele tá muito certo, tá muito convicto do que ele quer. Então, se você receber essa oportunidade desse Rei de Ouros, independente se for homem, se for mulher, mas que tem essa energia de ser alguém, às vezes até um pouco mais sério, mas alguém que você sabe que quer coisas, quer prosperar na vida, sabe? Quer ter família, quer ter seu negócio. É uma pessoa que não quer oba-oba, sabe? Essa é a característica dessa pessoa, pra você saber se é dela, mesmo que tá saindo aqui na leitura, tá? Ela vai fazer, então, um convite pra você, porque eu acho que você é essa imperatriz, tá? E aí vai ser um casamento muito bom. Porque a imperatriz, ela tem exatamente tudo que um rei de ouros procura. Porque a imperatriz, ela é aquela pessoa total do acolhimento, do afeto, do nutrir, do fazer todo dia para as coisas aumentarem, crescerem, sabe? Aquela pessoa que realmente sabe construir uma relação amorosa, baseado mais em afeto e menos em desconfiança. E aí entra você trabalhar as suas sombras. Aquelas sombras, de repente, aquela desconfiança, aqueles ciúmes, aquele medo, aquele não se achar boa ou bom o suficiente para isso. Essas sombras você precisa trabalhar para não te atrapalhar nessa parceria que pode ser construída aqui e ter uma longa duração. Por quê? Porque ela vem como um caminho espiritual para você seguir de uma grande cura. Não só um relacionamento para vocês prosperarem junto, mas para também um ajudar o outro em alguns aspectos que precisam evoluir, né? Então, cuidado para você não ficar muito apegado aqui ao medo, à insegurança, querer certeza absoluta das coisas antes de se arriscar, tá? Aqui a espiritualidade diz, eu não vou te dar garantias, porque tudo depende de como você trabalha as suas questões internas para que se for um relacionamento, né, essa relação, ela perdure na sua vida e ela seja muito amorosa no sentido, assim, de te preencher de amor, né, de te transbordar de amor, né, porque eu acho que amor você já tem, você já é uma pessoa que tem questões internas de você bem resolvidas, mas tem, assim, um transbordar que precisa acontecer. E esse transbordar de amor, ele vem quando a gente está se relacionando com outras pessoas, né? Porque a gente pode pegar o nosso amor, que já está completo, e transbordar ele em outras coisas. Então, se a gente estiver falando de relacionamento amoroso aqui, tem essa evolução em algo que você queria muito. Se a gente estiver falando aqui em questões de saúde, aqui a espiritualidade pede para você um novo comprometimento com você mesmo, em questão a se alimentar melhor, a fazer os exames que precisam fazer, a praticar uma atividade física. De repente, aqui a espiritualidade também tá falando sobre você beber menos bebidas alcoólicas, sem clichê, tá, gente? Porque sem falso moralismo também, porque eu não sou uma pessoa contra a bebida, mas aqui se a gente levar pra área da saúde, a espiritualidade está pedindo isso. A espiritualidade está pedindo também para você cuidar mais do seu sono e principalmente do que você assiste, do que você conversa, do que você se alimenta de conteúdos no horário noturno. Porque eu acredito que quando a gente dorme, a gente também tá trabalhando, né, o nosso espiritual e muitas vezes tá passando também por processos de cura lá no plano astral. Então, de repente, o tipo de conteúdo que você consome, a conversa que você tem, o que você leva para dormir, isso atrapalha nesse seu desenvolvimento também, tá? Então, muito cuidado com isso. Outro ponto aqui que a espiritualidade está falando é que é uma semana muito promissora para você que deseja fazer algum tipo de investimento. Você que deseja fazer um investimento em algo que pode crescer, presta atenção, tá? Esse investimento é algo que vai crescer, não é algo que você vai pular e vai ficar para sempre daquele jeito. Não, é algo que vai prosperar. Então, aqui pode ser tanto um investimento real, de você investindo numa
numa bolsa de valores, nem títulos imobiliários. Pode ser nesse sentido, porque é algo que vai render, mas pode ser também você investindo em algum negócio seu, por exemplo, sabe? Alguma coisa sua que você vai trabalhar todo dia um pouco naquilo e vai prosperar, aquilo vai render. É esse tipo de investimento também que a espiritualidade diz que essa semana tá muito propício para você fazer. Se você estiver querendo, assim, fechar algum contrato, tiver em dúvida ainda desse contrato, aqui o que eu posso te dizer é que a espiritualidade te aconselha, sim, a fechar esse contrato. Se esse contrato, tá? E aqui eu vou dizer o tipo que é para você saber, para você também sair por aí fechando o contrato. Se esse tipo de contrato envolver família, então, por exemplo, se for uma casa, envolve família. Se for um carro que você vai comprar, você e o seu companheiro, aí você tá envolvendo também alguém da sua família. Então, isso também tá muito bom, é um cenário muito bom para você aproveitar essa oportunidade, tá? E tô abrindo um negócio, eu e meu irmão, tá muito bom também. Aqui é algo positivo para você fazer, tá? Só muito cuidado para você não ficar pensativo demais nos problemas e menos no que isso te traria de ganho financeiro, tá? Vamos saber aqui um pouquinho mais com o baralho cigano. Conselhos, direcionamentos agora. Já teve bastante ali, mas saber um pouquinho mais de conselhos, direcionamentos da espiritualidade. Ai, um casal lindo. Eu amo. Eu amo quando o cigano e a cigana caem juntos. Mais uma vez confirmando, né, uma parceria muito promissora, uma parceria muito próspera, tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá, não pra cá. Acho que vai dar pra ver melhor. Uma parceria muito promissora, uma parceria muito próspera, que pode ser sim um relacionamento, pode ser você trabalhando ao lado de alguém, né? Ou com alguém, e isso vai ser próspero, abundante, isso faz parte do seu caminho, tá na sua jornada. Não fique em dúvida, então, ai, será que era isso mesmo que era pra eu fazer? Será que era aqui que eu tinha que ficar? Tá? Espiritualidade diz aqui que era aqui mesmo que você tinha que estar, era isso mesmo que você tinha que fazer. Você só precisa, né, dar tempo ao tempo para as coisas também irem se desenrolando e caminhando. Você tem um grande amparo espiritual, existe um mentor que está te amparando, um mentor ou uma mentora, alguém da espiritualidade que tá neste processo que você tá passando, nessa evolução, porque como eu falei, tem aqui uma subida de degrau, uma subida de patamar, que pode ser financeira, pode ser de relacionamento, pode ser algo que você inicia, que vai te levar para algo muito abundante, muito próspero, e ele tá aí aqui te ajudando, né, te intuindo, te dando os insights que você precisa. Então, como eu falei, quer conversar melhor com ele? Medita. Para ali 5, 10 minutos do seu tempo e pede para que esse mentor se aproxime de você, que ele possa aí te ajudar em alguma dúvida que você tiver. Mais uma vez aqui a espiritualidade também fala sobre os seus pensamentos, controle o que você pensa, não fica se chicoteando, né? Ou seja, você mesmo fala mal de você, você mesmo fala mal do que você tá fazendo, você mesmo diz que não vai dar certo, você mesmo coloca empecilhos, dificuldade. Cara, aqui você não precisa de inimigo, aqui é como se você estivesse criando sua própria inimizade, sabe, com você mesmo. Então, cuidado com isso, para que isso não atrapalhe esse seu poder de evolução. Tem algo aí que vai ser revelado para você, como eu falei, algum convite, né? Algo que você vai começar que vai, como se fosse uma revelação, sabe? Você não esperava que isso saísse desse jeito, ou você não esperava que esse convite viesse dessa pessoa, ou você não esperava que isso acontecesse agora. Eu também posso estar falando de uma gravidez. Alguém que vai descobrir essa semana que está grávida ou que a companheira está esperando por um filho, né? Então, para você aí que deseja não ser mãe, tem essa revelação também, tá? Se você acha que existe essa possibilidade, eu aconselho que você faça aí um teste para você
descobrir melhor sobre isso, né? E se preparar, mas é uma criança abençoada, é uma criança que estava na sua jornada de vida, estava no seu plano. Então, por mais que pareça assustador, né? Sei lá, eu não estava planejando para agora, não era isso que eu queria, mas o tempo é divino, né? Tem coisas que a gente não controla, como o tempo divino de uma criança. A gente pode tardiar, né? Tomando contraceptivos, mas quando é para vir, eu acredito que vem mesmo, tá? Então, esses são os principais acontecimentos para a sua semana, uma semana, então, com uma grande oportunidade aí que vai se revelar para você de algo que vai ser muito, muito próspero, muito abundante. Parabéns para você que tá nessa energia. Se você gostou, se fez sentido para você, vou pedir para você deixar um comentário, uma curtida. Eu fico muito grata por todos vocês que visualizam aqui o vídeo. Até a próxima leitura. Beijinhos de luz e tchau. Vamos lá agora para a leitura número 2. Para quem escolheu a drusa de ametista, vamos saber quais são os principais acontecimentos que tem para você essa semana. Já pulando uma carta aqui, essa carta caiu para a opção número 1, que é o Rei de Ouros. Se você sentir no seu coração de assistir lá a opção número 1 também, pode ser que tenha um conselho, um direcionamento para você lá, tá? Cartas querendo pular. Calma. Vamos saber aqui, então, para quem se conectou com a opção número 2, quais são os principais acontecimentos dessa próxima semana. Para quem se conectou com a opção número 2. Para quem se conectou com a opção número 2. Para quem se conectou com a opção número 2. Quais são os principais acontecimentos? Para você que se conectou aqui com a drusa de ametista, nessa próxima semana é uma semana assim de bastante trabalho, tá? Mas um trabalho bom. Eu acho que você vai sentir que tá sendo produtivo, tá te trazendo retorno, tá atendendo suas expectativas e tá contribuindo para uma mudança que você mesmo quer fazer em algum aspecto da sua vida. Então, esse aspecto eu vejo que é no sentido muito mais de você com você mesmo. Então, assim, de quanto você se enxergava capaz de fazer alguma coisa. E essa coisa que vai acontecer com você essa semana, esse seu trabalho, você vai estar trabalhando bastante, você pode estar em contato com bastante pessoas, você pode estar, inclusive, ajudando outras pessoas no trabalho delas, mas essa questão desse movimento que você vai estar fazendo, dessa atividade que você vai estar na sua próxima semana, ela vai te trazer como se tivesse um novo gás na sua vida, como se ela revitalizasse um pouco da sua autopercepção sobre você, sobre as suas capacidades como que eu vou te explicar? Das suas capacidades emocionais. Então, quais são minhas capacidades emocionais? A capacidade que eu tenho de ter autocontrole, de ter autogestão das minhas emoções, a capacidade que eu tenho de me controlar, né? Então, se eu tenho minha autogestão das minhas emoções. Então, se eu sei que em algum momento eu fico triste, o que eu faço? Peraí, por que eu tô triste? Deixa eu entender da onde tá vindo esse sentimento, da onde tá vindo esse pensamento. Essa semana é uma semana que você vai tá com esse poder de autorreflexão. E isso vai ser uma grande contribuição para você, porque eu vejo que é uma semana que você vai estar em evidência. Você é uma pessoa que os próximos dias vai te trazer uma certa evidência, as pessoas vão estar te vendo
mas te vendo com olhos de admiração. Mas por quê? Porque você passou a se admirar também. Eu acho que você vai enfrentar pequenos desafios, coisas do cotidiano, e que você vai conseguir lidar muito bem com essas coisas, a ponto de você mudar a sua autopercepção sobre você e, consequentemente, você também altera a percepção das pessoas sobre você. Então, se você começa a se sentir mais bonito, mais capaz, mais inteligente, mais talentoso, automaticamente as pessoas também vão te ver desse jeito, porque a gente é um espelho, né? Então, eu só consigo ver no mundo o que há dentro de mim e as mesmas coisas das pessoas, né? Então, essa questão de projeção também, eu projeto lá fora o que tem dentro de mim, ela vai estar bem em evidência em você nessa semana. Porque é uma semana que você vai estar trabalhando, como eu falei, e é um trabalho que vai te trazer uma recompensação, porque ela vai te transformar. Ela vai te trazer alguma mudança na sua vida, que eu não acho que é uma mudança geográfica, eu acho que é mais uma mudança interna, de você alinhar os seus pensamentos, de você entender que as adversidades elas acontecem, mas isso não te define. O que define, na verdade, você é a sua capacidade de lidar com as diversidades. Porque as diversidades, às vezes, elas são externas. Às vezes é um acontecimento que eu não consigo ter controle, ou ele não aconteceu como uma reação a algo que eu fiz. Mas aconteceu porque as coisas acontecem mesmo. E aí você vai criar essa capacidade de separar, sabe? O que é seu, do que é do mundo, do que é o externo. Então, pera, disso que está acontecendo, qual parte é minha? Qual parte ela me traz desconforto? Deixa eu olhar para esse desconforto. Peraí, isso aí que aconteceu tá me trazendo medo? Mas por que eu tô com esse medo? Será que aconteceu alguma coisa lá atrás que parecida que também me trouxe esse medo? Porque lá atrás eu vivi isso e também não foi bom, aí tá me trazendo esse medo agora. Beleza, mas eu sei que o passado não me define e que hoje eu tenho muito mais sabedoria pra lidar com isso. Então você vai lidar com isso e vai se sair muito bem, sabe? Eu vejo que você vai se sair muito bem diante dos desafios que a vida vai te colocar, que não são graves, tá? Não é nada muito grave. É mais pra você ir sentindo melhoria. Melhoria na sua vida, mas por conta dessa mudança interna que você fez. Nossa, meus olhos começaram a arder muito, do nada. E aí, os olhos, ele tá muito relacionado, principalmente, assim, dores nos olhos, problemas nos olhos, as coisas que a gente não quer ver, a gente se nega a ver. A gente tem esse 9 de espadas, que por coincidência ou não, é uma pessoa que está com a cabeça no travesseiro se recusando a se ver. Por que ela está se recusando a se olhar? Porque ela tem dores, ela tem medos, ela tem experiências passadas que não foram legais, foram traumatizantes. Ela tem muito forte, no caso você, tem muito forte a ferida do abandono, né? Então, pessoas que podem ter passado por abandono na infância, o pai foi embora, a mãe foi embora, alguém que você amava muito foi embora, e você se sentiu desamparado, você se sentiu excluído. Então, essa semana, você vai ter que lidar com esse sentimento para você encontrar essa paz que você tanto procura. E como que você vai lidar com isso? É chorando? É sofrendo? É pensando nisso dia e noite? Não. É trazendo luz a essa sombra. É entendendo por que será que isso aconteceu comigo? Eu tinha controle sobre aquilo? Eu fui responsável por alguma coisa? Não. Então eu solto, eu deixo com o outro que é do outro, eu fico só com o que é meu e, consequentemente, eu fico muito mais leve. E aí, o que acontece com você? Você vai ter total controle sobre as suas emoções, né? Tô falando aqui sobre coisas do passado que não deram certo, né? Total, sabe assim, a rainha de copas é aquela mulher inteligente. A maior inteligência dela é a inteligência emocional. Ela é aquela pessoa que conversa, que dá conselhos, que é sensitiva, que é empática, porque ela tem esses dons emocionais dentro dela, né? De se conectar com o outro por meio das emoções e de, principalmente,
se conhecer. Então, esses minutinhos que ela para aqui, ó, olhando pra dentro, porque ela tá de olhos fechados, olhando pra si. Ela não tá olhando pro mundo externo, ela tá olhando pra dentro, pro que tem dentro dela, que é essas águas aqui, ó, tá vendo? Essas emoções estão dentro delas. Para que por meio dessas emoções que estão dentro dela, ela consiga trazer para fora, ó, pensamentos melhores, transmutados em pura luz. Então, peraí, tô sentindo uma coisa, vou entender o que que é, beleza, é só isso. Então, deixa eu pensar algo positivo dessa situação transmutando. Então, acho que você vai encontrar essa capacidade interna que você tem, primeiro de se autogerir, gerir suas próprias emoções, segundo de criar essa soberania sobre o seu poder de sentir as pessoas, sentir as energias, os campos, os lugares, para quê? Para vocês também saber onde que você fica, onde que você vai, até o que é bom para você, o que não é bom para você. Mas o principal aqui e aqui é uma energia assim um pouquinho mais carregada, mas não no sentido pejorativo, no sentido de precisar transmutar ainda um pouquinho de emoções. Transmutar é só colocar luz, e às vezes você pode fazer um exercício mesmo prático de transmutação de luz, fechando os olhos e imaginando uma luz violeta, né, parecida com essa aqui, do raio violeta, da chama violeta, percorrendo todo o seu corpo em forma de espiral. E aí, conforme ela vai percorrendo o seu corpo em forma de espiral, ela vai transmutando o seu campo. Então, se você fizer essa prática de mentalização, de visualização de energia, que também é terapêutica, ela é uma tecnologia, essa tecnologia de visualizar energias e campos quânticos, é uma tecnologia arcturiana. E todo mundo tem acesso a ela, todo mundo consegue saber, porque todos nós somos sementes estelares, né? Isso tudo tá dentro da gente. Então, acho que é importante você fazer isso nessa semana, tá? Fazer essa limpeza, que pode ser um reiki também, se você não souber fazer o reiki. Você pode me chamar que eu te ajudo a aplicar o reiki. Você pode fazer, de repente, uma limpeza com chás também, uma limpeza interna, né? Eu ia falar de banho, saiu chás, então você precisa tomar mais chá, tá? Toma um chá de hibisco, toma chá de calêndula. Eu nunca tomei chá de calêndula, tá? Mas tá vindo aqui pra mim isso, então vou te passar. Porque deve ter algum motivo, né? Tomar chá de alecrim também e de gengibre, tá? Esses chás vão te ajudar a se limpar por dentro, né? A gente toma banho, a gente tá limpando a nossa aura, mas a nossa aura, ela também vem de dentro, né? A aura é composta pelo que a gente sente, pelo que a gente tá emanando, né, de vibração. Então, você limpar dentro, também, consequentemente, você tá limpando fora, tá? Então, faça isso. Se você precisar de um conselho terapêutico, espiritual, também você pode recorrer. Essa semana tá bem propício a isso. Pode ser uma semana que você decida iniciar algum curso de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e isso vai te ajudar nessa sua nesse seu amadurecimento e entendimento sobre você, e consequentemente isso também vai estar trazendo mais movimento para sua vida, tá? Mas é uma semana assim de acontecimentos, mas uns acontecimentos internos. É como se tivesse, eu sinto que isso tá te preparando para algo maior que vai vir logo ali na frente. Essa mudança que você vai fazer, o jeito como você leva a vida, como você se vê, isso vai te preparar, vai te trazer algum amadurecimento, algum outro conhecimento que você precisa ter logo ali à frente. Ai, gente, a carta... Gente, desculpa, mas o vídeo pausou aqui. Vamos voltar, tá? Tava falando que é a carta do Sol. A carta do Sol é muito brilho. É muito brilho, muito. É muito poder pessoal. É muito magnetismo. Então, isso não condiz com essa pessoa que tá atribulada, parece que tá sem direcionamento.
Então, eu acho que isso realmente, essa semana, é uma fase que está te preparando para essa outra fase de grande magnetismo e poder pessoal. Também caiu aqui a carta da... Vou colocar essa aqui, essa no fundo, né? A carta da estrela, né? Dizendo que todo esse seu processo está sendo amparado fortemente pela espiritualidade. Aqui o baralho cigano, ele vem falando assim de um pouco sobre o que o tarô já tinha revelado, mas tem um pouquinho mais. Aqui, o baralho cigano, ele também revela que esse medo interno, ele tá relacionado, como eu falei ali em cima, a coisas do passado. Mas esse medo interno também pode refletir momentos da sua vida recentes em que você sentiu que você perdeu alguma coisa, que você teve um momento de grande desafio, mas você acha que você não conseguiu superar. Então, aqui o baralho diz para você olhar para essa situação com um pouco mais de amor, porque esses desafios, essas dificuldades, na verdade, isso tudo estava te transformando, isso tudo estava te lapidando, né? Eu sei que é ruim às vezes a gente ouvir que a gente precisa passar por dificuldades para ser lapidado, né? Mas nesse mundo é assim, gente. Tem desafios que vão fazer a gente aprender pela dor, tem desafios que vão fazer a gente aprender pelo amor. Depende o quanto que a gente dá permissão pra gente viver. Às vezes a gente é tão resistente, aqui eu tô falando com pessoas que são resistentes à mudança, são resistentes a seguir os passos que a sua intuição tá dando, tá direcionando, tá enviando, e essa resistência coloca um aprendizado de dor. Quanto mais a gente resiste a um processo, mais doloroso ele é. E aqui eu tô falando para pessoas que podem estar passando por um processo de despertar espiritual. Pessoas que já têm uma consciência sobre espiritualidade, já têm um conhecimento e que até já sabem que estão passando por um processo de despertar espiritual. Por quê? Porque é uma preparação. É uma preparação, gente. Confia nessa preparação. Porque aqui, nitidamente, a espiritualidade está te dizendo, eu tô te preparando, eu tô te fortalecendo. Eu tô criando em você comportamentos e lapidando o seu caráter para algo que você vai viver logo em breve e que vai exigir de você uma habilidade ou realmente um comportamento, né, que você não tinha ainda desenvolvido muito bem e agora você vai ter. Porque você tem um caminho, você tem sol e estrela, você tem um caminho de sucesso, você tem um caminho de brilho. E essa semana pode ser que você já comece a perceber isso. Essa semana você já vai perceber o quanto que as pessoas estão se sentindo mais atraídas por você, o quanto que você pode estar chamando a atenção, o quanto que as coisas podem estar se desenrolando para você mais facilmente. Você vai sentir essa semana essa facilidade, mas você também vai sentir essa necessidade de entender um pouquinho mais sobre você, sabe? Você vai perceber, cara, tem esse ponto aqui meu que eu não estou conseguindo trabalhar em mim. Deixa eu ver o que eu posso fazer. De repente, pedir ajuda para alguém, ou você mesmo, né? Ler alguma coisa, estudar sobre alguma coisa e conseguir se autodesenvolver. Porque o eremita, ele é o grande sábio, né? Ele é aquele cara que já passou por várias coisas na vida e ele decide agora... Como é que eu posso falar? É como se ele tomasse uma decisão, não de ficar isolado do mundo, mas de tomar uma certa distância para que possa se entender melhor. Quando a gente tá entre muitas pessoas, fazendo muitas coisas, a gente não tem nem tempo pra gente entender sobre nós, sobre, pera, por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô pensando nisso? Por que isso tá me dando essa sensação? A gente não para pra pensar nessas coisas, porque a correria do dia a dia não dá. E aí, qual é o tempo que a gente tem pra fazer isso? À noite, na hora de dormir. À noite, a hora de dormir, é o momento que a gente fica pensando na vida. E usa esse momento da hora de dormir
O livro O Poder do Subconsciente fala sobre isso. Sobre o quanto que é importante o nosso horário de dormir, ali quando a gente tá próximo de dormir, e o nosso horário de acordar. O momento que a gente acorda e o momento que a gente tá sonolento já para dormir são momentos importantíssimos, porque a gente tá acessando mais facilmente o nosso subconsciente. Então, use esse momento que você tem para jogar no seu subconsciente informações de empoderamento e do eu sou. Trabalhe o eu sou em você com frases de afirmação, com pensamentos, porque isso vai te ajudar, principalmente nesse horário da noite, antes de dormir, e logo que você desperta, para trabalhar também essas suas emoções internas, tá? Isso vai te ajudar bastante. Outro acontecimento que eu posso estar falando aqui é pessoas que estão passando por um desafio na vida amorosa, tá? É um alerta aqui, tá? Você está com alguém, tá desafiante. Pode ser pela personalidade da pessoa, pode ser pela sua própria personalidade, pode ser por uma crise externa que vocês dois estão passando. Mas aqui tem um alerta para que vocês tomem cuidado para não romper essa relação essa semana por conta de brigas, por conta de desentendimentos. Porque esse rompimento não vai ser bom para você, nem para essa outra pessoa. Vai trazer sofrimento, vai trazer angústia. Você vai saber que essa leitura é para você se você estiver num problema de relacionamento que envolve controle excessivo, ciúmes, possessividade e dificuldade na comunicação. Mas sabe aquela comunicação truncada? Eu falo uma coisa, a pessoa entende outra? Não é aquele tipo de comunicação silenciosa. Ai, não, vou dar minha vingança ao silêncio, vou ficar sem falar. Não, é aquelas pessoas que estão falando, mas estão falando assim com rispidez um com o outro. Se você tá nesse tipo de relação, cuidado para essa semana não haver um rompimento por conta dessa energia que é uma sombra sua e é uma sombra da outra pessoa também. Se você sentir no seu coração, faça meditação também, faça mantras, ouça mantras voltados para relacionamentos e principalmente ore, faça oração pedindo para Deus mais sabedoria e para abrandar o seu coração, não da outra pessoa, sabe por quê? Porque o que eu mudo em mim, eu consigo mudar no outro. É por energia, é por ressonância. Então, cura em você, que automaticamente você vai estar curando no outro. Confia nisso, né? O Ho Oponopono, o médico, que foi o grande disseminador dessa prática do Ho Oponopono, ele trabalhava em uma ala de um hospital psiquiátrico, né? Na verdade, ele trabalhava com pessoas, como é que fala? Presas, né? Pessoas aprisionadas lá, detentos, na ala psiquiátrica. E ele fazia o Ho Oponopono para ele, para todas as memórias compartilhadas que ele tinha com aquelas pessoas. Então, curando nele, ele curou no outro. Tô te falando isso para quê? Porque às vezes você fica muito focado em mudar outra pessoa, em transformar outra pessoa, que a outra pessoa melhore, sendo que na verdade você só consegue melhorar você. Que esse tempo, essa energia que você deveria estar gastando intencionando que o outro melhore, você esteja intencionando para você. Porque essa semana vai exigir que você cuide de você, que você tenha uma comunicação mais gentil, que você também não faça joguinhos para despertar ciúmes, para despertar algum tipo de sentimento ruim nessa relação, tá? Cuida de você, vai se policiando para que essa relação ela se torne cada vez mais saudável. Muito cuidado com isso, tá? É isso que eu tenho para quem se conectou com a opção número 2. Gratidão para você que assistiu. Fico muito grata por todos que visualizam o meu vídeo. Se você quiser se inscrever no canal, deixar uma curtida, um comentário, eu vou ficar mais grata ainda. Até o próximo vídeo. Beijinhos de luz e tchau.